Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 16 de julho, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Pegar aqui, vamos lá. Bem, pessoal, o Ibov segue aí na região ali dos 135 mil, né? Ponto importante ali, né? Tem brigado para perder essa região. Hoje ele já começa a demonstrar para a gente sim uma possibilidade de continuação da queda. E caso ele fique para baixo de 135, o próximo ponto de parada para o Ibovespa é 133. Volto a repetir, se ele realmente aí der continuidade abaixo do 135, chegando no 133, entendo que essa região de 135 passa a ser um ponto ali de resistência quando ele fizer o movimento de repique, cuidado, porque aí poderemos ter início mais uma pernada de queda. Abaixo de 135, eu já começo a entender que a movimentação de alta do Ibov, né, que deu início ali pegando essa última pernada em abril, começa a ser desconfigurada e aí a gente pode ver esse Ibovespa devolvendo aí para os próximas semanas, próximos meses, devolvendo toda essa movimentação de alta que ele fez e aí já começa a ficar um pouco mais esquisita as compras, tá? Então, é importante que ele volte aí para cima de 135, né? O ideal seria que ele fizesse alguma reação mais compradora, que ele fez no dia de ontem, né? Ontem ele ameaçou perder, acabou fechando ali meio que num doji ali, praticamente fechou na região de abertura. Então, ontem ele ameaçou perder, acabou segurando durante o dia. Vamos ver se hoje tem uma reação na região do 135. Se por acaso o Bovespa conseguir voltar para cima dessa região, ainda vejo que é uma região onde tem a melhor relação risco-retorno para quem procura compra. Porque estamos próximos de região de fundos anteriores, próximo de região de suporte, tem Mimas aqui trabalhando como suporte também, e aí a gente pode ter o início de uma movimentação de alta até a faixa dos 140 mil novamente, permanecendo consolidado. Por outro lado, se ele der sequência aqui na queda e começa a fechar abaixo de 135, aí ele abre alvo no 133 e aí já começa a ficar um pouco mais estranha a movimentação aí do Ibov, tá ok? Então, ponto de decisão para o Ibovespa, vamos ver se ele segura aí durante o dia. Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, vamos lá, dólar. Bem, o dólar tem segurado na região de fundo de maio do ano passado, né? A gente já chamou a atenção, que ele tocou ali, fez um movimento de repique. Ele chegou próximo ali da região de resistência no 680, 5.700, deu uma segurada também. Chamei a atenção que no curto prazo ele passa até alguns pontos de suporte, nessa região dos 5.500 eu começo a ver como ponto de suporte no curto prazo. Pelos 60 minutos ele tem respeitado essa região aqui dos 5.555, tá? Para falar a verdade, né? Se você for observar aqui um tempo gráfico menor, um gráfico de 60 minutos, e aí para quem faz o day trade vale a pena ser observado, ele está consolidado, né? Olha como ele está andando dentro desse range aí nos últimos dias. 620 até a região de 5.560, mais ou menos, desde o dia 10, né? Então já tem aí alguns dias aí que o mercado vem andando de lado dentro dessa região, tá? Próximo da região de topos anteriores. Para quem está operando aí o day trade, veja um ponto mais interessante para procurar venda. Próximo da faixa verde, ponto mais interessante para procurar compra. Rompeu para cima da faixa verde, da faixa vermelha, quem está vendido tem que estopar, e aí ele abre alvo lá para a região dos 690. Veio testar a linha verde, perdeu a linha verde para quem comprou, tem que estopar, e aí o próximo alvo na região dos 5.510, tá? Então, região de resistência 5.620, ponto ali onde eu vejo no momento mais interessante para procurar venda, e região mais interessante para suporte no momento passa a ser ali a região dos 5.550, 555, que é a região de fundinhos anteriores que ele vem respeitando aí no curto prazo, tá? Bem, vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, o IFUT, pegar o diário. Vamos lá, pessoal. Opa, deixa eu só tirar aqui essa linha. O Infut, diferente do Ibovespa, o Infut ele já perdeu aquela região de fundos anteriores, né? Então eu tinha marcado aqui, tá certo que ele tem alguns pavios que ele deixou aqui para baixo, né, na faixa dos 137,250, mas eu tinha marcado aqui no 137,800 e ele realmente acabou perdendo, tá? Então, assim, estamos em cima de um suporte pela mínima 144, mas no momento eu já começo a ficar bem desconfortável quando eu olho esse gráfico do mini índice, tá?
tá com cara assim de continuação da queda, e eu passo a ver agora essa região aí dos 137, 138 mil como um ponto de resistência, tá? Então, muito cuidado aí para quem está procurando compra, principalmente numa movimentação de swing trade, porque eu já começo até a ver a possibilidade desse mini índice voltar para os 133 mil. É claro, né? Se ele segura aqui na mínima 144, né? Começa a ficar um pouco mais lateral e futuramente vem trabalhando aqui para cima do 138, principalmente se ele forma um pivôzinho acima dessa região, eu acho que até que dá para pensar novamente na compra e a gente tenta mudar de novo na região dos 140 mil, na região de topinhos anteriores. Mas do jeito que ele está vindo, eu começo a ver algo parecido com isso, tá? Bate cabeça, anda para baixo, inclusive ele está ganhando uma tampa de uma linha vermelha, né? Que já é um sinal de alerta ali para quem está procurando no momento aí compras no mini índice com VX Swing Trade. Repara o seguinte também, né? Olha todos os rocks passando para abaixo de zero. Isso é um indício de que o preço pode sim continuar na movimentação de queda, apesar do suporte 144, a inclinação passa a ser negativa, né? É só observar que o ROC 144 já está abaixo de zero no momento, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, mini índice não tá legal, tá? Fala ali no movimento de swing trade, né? Claro que no day trade ele pode ali dar uma oportunidade de compra no curtíssimo prazo, mas no swing trade está sugerindo continuação da queda, apesar aí da região de suporte pela mínima 144, eu tomaria um certo cuidado com compras no momento. Ah, você vende aqui? Não, vender aqui eu também não vendo porque ele está esticado para baixo. Mas se ele fizer um repique, testa aí por baixo a região do 138, começa a demonstrar fraqueza, aqui sim eu entendo que vale uma venda, tentando pegar mais uma pernada para baixo, tá? Então, mini índice sugerindo ainda a continuação da queda. Vamos dar uma olhadinha aqui no intraday, né? Para quem faz o day trade, ali, a operação mais curta. Pelo intraday ele passa a ter um ponto de resistência aqui na faixa dos 137.500, né, que ele já vem batendo cabeça, inclusive ele foi ali 137.300 já sentiu. Tá um pouco mais consolidado nessa região, né, se você vem pelo gráfico horário, tá? Então, no momento, ele tem uma região de suporte aqui na faixa dos 135.700 e uma região aí de resistência no 137.500, 137.300, tá? Que inclusive é a linha vermelha, né, do gráfico de uma hora. Pelo gráfico de 15 minutos, vamos lá, 15 minutos. Olha, os 15 minutos ele já deu uma puxada para baixo, veio testar aqui a região dos fundinhos anteriores, está tentando segurar, tá? Eu até vejo que pelo risco pode ser uma tentativa de compra com alvos aqui na região dos 137.200. Se por acaso ele perder as mínimas, tem que estopar, tá? Então, tá numa região de suporte pela mínima 34. Os rocks não estão bonitos pelo gráfico de 15 minutos, tá? Todos abaixo de zero novamente, então toma cuidado. Mas o único detalhe é que vender aqui também não vejo uma boa venda, né? O stop ficou caro. Então vou ficar de olho, mas aqui é um ponto que ele pode sim ter uma reação e voltar pelo menos para testar os topos anteriores. Lá na região de topos anteriores é uma região que eu gosto mais da venda, tá? Se ele começar a falhar por ali, entendo que pode ser uma nova venda para o preço voltar e testar esses fundos novamente, tá ok? Então vamos ficar atento aí na movimentação do índice, mas de qualquer forma o ponto atual, né, pensando ali numa relação risco-retorno mais interessante, é um ponto que eu até gosto mais da compra, né? Tá em região de fundos anteriores, já demonstra uma reação aí no candle atual de 15 minutos. Vamos ver se ele vai ter força, pelo menos, para voltar ali no 137 mil e testar aquela região como resistência. E aí, lá na região do 137, ponto para se pensar na venda, ponto ali de resistência pelos topinhos anteriores, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Bem, Bitcoin recentemente renovou a máxima histórica, eu chamei a atenção que movimentos de pullback sugerem novas oportunidades na compra, tá? Marquei um primeiro ponto aqui na faixa dos 116 mil, ele veio tocar no dia de ontem, hoje já começa a tentar dar uma segurada, vamos ver se ele forma um pivôzinho e aponta para cima novamente. Se por acaso o Bitcoin seguir ainda na movimentação de queda, ainda vejo região de suporte no 112, tá? Lá no 112 mil é o ponto que eu também gosto da compra, acreditando na continuação da movimentação de alta do Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin ainda vejo que é para cima e vamos acompanhar para ver se ele já segura por aí e já dá continuidade nessa movimentação ou se ele ainda vem no 112 para testar ali como uma região de suporte mais interessante também. E para finalizar, vamos falar do S&P 500. Bem, pessoal, S&P 500, inclusive tem aí os desenhos que eu tinha feito nas últimas transmissões, tá? Eu vejo que o S&P 500 é correção para novas compras. Fico de olho em dois pontos. O primeiro ponto seria no 6.200 até o 6.150. Então, minha leitura é entre 6.200 a 6.150, entendo que a oportunidade de compra para o S&P 500, chegando por ali, o importante é que ele respeite estas regiões, tá? Se ele passar direto, aí temos que reavaliar,
O S&P 500 começa a demonstrar para a gente uma possível correção aí no curto prazo, né? Ele tem tido uma certa dificuldade em permanecer para cima dos 6.300, 6.280. Então, ficar de olho aí quando ele chegar nos pontos de suporte que nós marcamos pelo gráfico diário, tá ok? Bem, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma boa quarta-feira. E mais tarde aí temos nosso programa de criptoativos, né? Às 16 horas. E às 17 horas, nosso programa Tendências aí com o Mestre Bo, tá? Só lembrando, dei uma olhada na descrição do vídeo, né? Então, se vocês entrarem ali no site do Ficube, já tem um link aí na descrição. Clica aqui em App Ficube. Vocês conseguem consultar os novos planos aí disponíveis para quem tem interesse em assinar o nosso gráfico web. Lembrando que tem o recurso de inteligência artificial, o recurso ali do Prisma, né, que é uma tabela que mostra as melhores ações para compra e para venda, também criptoativos. Tem também ali todos os modelos dos indicadores Ficube, né? Então você consegue fazer uma análise com os indicadores Ficube, e tem também aqui os planos do aplicativo Ficube, né? Então, para quem quer receber as recomendações de criptoativo, Bolsa Brasileira, Bolsa Americana, tem aqui os planos também do aplicativo, agora anual e também o trimestral, para quem tiver interesse ali em utilizar por 3 meses, tá? Mesma situação aqui do gráfico web, né? Tem o trimestral e tem o plano mensal. Então, dê uma olhada aí no site. E qualquer dúvida também, fiquem à vontade para tirar ali com o nosso atendimento, tá ok? Então, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um excelente dia e mais tarde estamos de volta aí para falar do mercado de criptoativos, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.